Olá, queridos irmãos, antes de dar continuidade ao vídeo, quero vos comunicar uma novidade. Se você deseja se aprofundar nos estudos dos mestres ascensionados e adquirir conhecimentos necessários para os tempos atuais, através de aulas práticas e teóricas, os convido a conhecer o curso do Ensino dos Mestres Ascensos. Para acessar, você pode entrar no card acima ou no primeiro link da descrição. Gratidão, irmãos. Olá, irmãos! A nova era está chegando e muitas transformações estão acontecendo. Dedico a todos alguns ensinamentos que devemos ouvir, praticar e absorver do fundo dos nossos corações, para que possamos ganhar o passaporte para ingressarmos no terceiro milênio. Acredito que todos que me ouvem agora desejam estar em um mundo de paz e amor, onde todos se amam e se respeitam. Porém, devemos, com nosso esforço, trabalhar interiormente, vencendo as sombras e falhas que existem ainda dentro de nós, para que alcancemos vibração elevada e dessa forma possamos herdar o paraíso que a Terra se tornará. Em alguns momentos, compartilharei alguns trechos do livro A História de um Anjo, para que todos possam compreender, através das palavras de espíritos de avançada evolução, os ensinamentos. Estes ensinamentos não são desconhecidos pelo homem atual. Todos foram trazidos e deixados por Jesus, mas o homem, em sua infinita ignorância, não os coloca em prática. E o ensinamento mais poderoso deixado por Jesus é exatamente este: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Devemos amar e respeitar o próximo, não fazer o que não gostaríamos que nos fizessem. Caso contrário, a lei implacável do karma exercerá o seu poder. O que o homem semear, isso também colherá, e a cada um será dado segundo suas obras. Esta é a lei do karma e da reencarnação, fundamento da doutrina espírita. Irmãos, não venhamos jamais a blasfemar contra Deus, devido a problemas que nos assaltam o espírito. Muitas vezes não compreendemos o recado divino que recebemos através da dor e do sofrimento. Ficamos irados e revoltados. Agredimos a Deus com a descrença e o desrespeito. Dizemos que Deus não existe, e se existe, é um carrasco cruel por nos imputar tão doloroso sofrimento. Mas Deus e Jesus, nosso Senhor, jamais buscam nos fazer sofrer por punição ou por sadismo. A dor nos assalta para que acordemos para o cultivo de verdadeiros valores que nos permitirão o ingresso para o reino da paz. Bem-aventurado aquele que percebe o convite de Deus, serena o ânimo, medita na intervenção divina e busca, através da fé, vencer o obstáculo que lhe é apresentado para a sua evolução. Irmãos, pede e obtereis, bateis e abrir-se-vos-á. Nos momentos de dor e aflição, vamos orar, pedir o auxílio divino, porque anjos de luz descerão à nossa porta para o devido auxílio. Devemos apenas manter a paz, buscar resolver a situação segundo o Evangelho de Jesus, fazendo aos nossos semelhantes somente o que gostaríamos de receber, e aguardar a ação benéfica do tempo e dos emissários de Jesus, que amparam sempre aqueles que buscam o auxílio divino com sinceridade no coração. Compartilho agora um pequeno trecho da conversa entre o médio desdobrado e o seu instrutor, que seria o espírito do mestre Hermes Trismegisto. E ele faz a seguinte pergunta:
Será que a providência divina não deveria ser mais direta nos avisos? Atualmente, a humanidade está a ridicularizar as profecias que alertam os homens sobre o momento chegado. Não seria melhor uma intervenção mais direta para acordar os encarnados? E o Espírito iluminado responde: meu amado irmão, não te iludas. Os nossos irmãos encarnados no plano físico sempre tiveram as mais contundentes provas sobre as verdades espirituais, mas infelizmente se deixam facilmente envolver pelo meio que os cerca, escravizando-se então aos conceitos materiais que a tudo que seja espiritual alegam ser ficção ou fantasia de mentes doentias. Quantos frequentam as mais diversas religiões e quantos são sempre lembrados pelas suas próprias consciências de que o momento é chegado. A cada novo terremoto se perguntam: não será verdade? Pena que ficam apenas nessas perguntas. Jesus não espera de nós uma adoração fanática, mas sim uma postura evangélica, buscarmos viver conforme seus ensinamentos. É isso que ele espera de todos nós. Bastaria o homem integrar-se sinceramente aos seus ensinamentos e estaria liberto de todas as dores e sofrimentos. Mas, infelizmente, a grande maioria dos nossos irmãos, ainda vinculados à carne, busca sempre as realizações materiais, relegando a segundo plano as glórias do Espírito. Nos momentos de reflexão, todos nós, do pobre ao rico, do ignorante ao sábio, encontramos dentro de nossa consciência a verdade divina, porque somos partes do Pai, somos centelhas divinas. Quando estamos em meditação ou em oração, conseguimos nos sintonizar com as frequências espirituais superiores, ou seja, nos ligamos a Deus. Através deste estado da alma, nos é possível pressentir a intuição amiga daqueles que estão à nossa frente na estrada da evolução. Assim, todos nós podemos receber diariamente o convite divino que Jesus nos oferece ao coração, o convite para ingressar no seu reino de paz e de luz. Podemos também sentir que o caminho pelo qual segue a humanidade não é o caminho da luz, porque desrespeita os sagrados ensinamentos daquele que sintetizou na Terra a fórmula mais perfeita de bem viver. Voltando aos olhos ao meu amigo e benfeitor, questionei-o sobre as mudanças que ocorrerão após os procedimentos do juízo final na Terra, as bem-aventuranças, o progresso, a paz e a felicidade eterna entre os encarnados. Acreditas, respondeu o amigo, que Deus em toda a sua bondade e perfeição permitiria indefinidamente o domínio do mal? A oportunidade de crescimento espiritual foi dada a todos. Através de diversas encarnações, o espírito obteve de seu justo Pai as mais diversas posições sociais e as mais variadas condições de vida para manifestar sua índole. O tempo passou, alguns decidiram-se pela porta estreita, que é o cultivo das virtudes, que exigem da criatura desprendimento e grandeza interior. Outros já resolveram seguir pela larga porta das iniquidades humanas. Mas chega agora o momento em que os da direita do Cristo devem prosseguir sua caminhada para o progresso espiritual que lhes é devido por direito e sagrado, segundo promessas de Jesus há 2000 anos passados. Portanto, segundo determinações do alto, a paz deverá reinar na terra, e aqueles que não forem compatíveis com esta nova ordem mundial
deverão seguir para um novo mundo que seja ingrato, cúmplice das mazelas humanas. O Mestre dos Mestres ensinou-nos que não deveríamos guardar riquezas onde a traça rói e a ferrugem consome, e sim ensinou-nos a guardar riquezas no coração, onde vencerão os séculos até a eternidade. Nestas palavras, Jesus demonstra a sua profunda sabedoria, alertando a humanidade sobre o risco do apego aos bens materiais, em detrimento dos bens espirituais. Adverte-nos o Senhor da terra quando ao verdadeiro patrimônio, as riquezas da alma, são imperecíveis. Jesus procurou ensinar basicamente aos homens o espírito de caridade, de auxílio mútuo, de respeito aos seus semelhantes. Nosso Senhor buscou conscientizar a humanidade encarnada sobre a responsabilidade que temos uns com os outros. As verdadeiras virtudes do espírito estão na busca de um crescimento espiritual coletivo, todos juntos crescendo para Deus. É estendermos os braços para nossos irmãos e dizermos: vem ensinar, buscar, resgatar aqueles que estão perdidos na estrada da ignorância. Os evangelhos narram que Jesus, no alto da cruz, disse: Pai, por que me abandonaste? Na verdade, esta frase está errada. Houve um grande erro de tradução na conversão do texto sagrado para as línguas latinas. Jesus naquele momento disse verdadeiramente: Pai, quanto me glorificas. Para Jesus, a oportunidade de morrer pela confirmação de seus ideais, de seus ensinamentos, era um momento de grande alegria. Senhor do céu e da terra, ele sabia que no fundo a sua imolação no alto da cruz libertaria milhares de almas das trevas da ignorância. Os seus ensinamentos de caridade e amor vivem até nossos dias, porque Jesus viveu na íntegra o que ele ensinou. O problema da humanidade não está em um sistema determinado por um grupo de políticos que tomam o poder material sobre determinado país. O problema está na condição moral em que se encontram os habitantes deste planeta. Mesmo as próprias religiões, que deveriam ser símbolos de desprendimento e renúncia, nelas não existem adeptos que distorcem os ensinamentos do Cristo a seu bel prazer para atender os seus interesses. Alguns até alegam ser necessário ter muita riqueza e poder, quando são chamados à verdade com lembrança sobre a pobreza e a humildade de Jesus. Logo se defendem, dizendo que Jesus era um rei, o rei dos judeus, e portanto Jesus era rico, pois nenhum rei pode ser pobre. E então perguntei: que posição devemos tomar, que atitudes devemos tomar na busca da igualdade entre os homens, segundo o Cristo? Devemos seguir verdadeiramente o Cristo. Não devemos ser capitalistas, socialistas ou comunistas, mas sim cristãos. Lembremos sempre em nossa caminhada no plano físico que devemos deter em nossas mãos somente o necessário para termos condições dignas de vida, retornando aos necessitados os nossos excessos. Recordemos as palavras de Jesus a Judas: Judas, não permite que a bolsa que carregas em nosso nome pese tua consciência. E constantemente ele o lembrava de arrecadar somente o necessário. Esta é a posição que devemos tomar, e não devemos perder tempo com discussões, porque há muito trabalho a ser realizado. Quando for a vontade de Deus, ocorrerão as transformações sociais, como após o período de final dos tempos. E quanto às heranças? Perguntei. É mais uma falha dos homens que será consertada a seu tempo. Somente o trabalho deve ser fonte de riqueza.
vê na obra espírita mais vendida do Brasil, Nosso Lar, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Na colônia espiritual em que vive André, todos recebem seus direitos sociais através de bônus horas. Ninguém fica ocioso desfrutando de uma riqueza que não conquistou. Aquele que negar as bênçãos do trabalho não poderá viver em cidades astrais de paz e harmonia, como esta em que estamos nesse instante. Esse irmão preguiçoso será arrastado para as zonas de trevas que são perfeitamente compatíveis com o ócio, filho da preguiça e pai de todos os vícios. Infelizmente, as fáceis heranças da terra transformam a grande maioria em infelizes peregrinos de reencarnações de resgate de dívidas para saldar os débitos de uma vida improdutiva e muitas vezes com requintes de crueldade e prepotência para com seus semelhantes. É por estes motivos que não devemos questionar os desígnios de Deus. O amoroso Pai sabe melhor do que nós o que é melhor para a nossa evolução. O capitalismo, as guerras e todo o tipo de arbitrariedades dos homens vivem ainda hoje em dia para que o espírito em evolução possa colher o que plantou. Em uma encarnação rico, na outra pobre, em uma encarnação senhor, na outra escravo. Ninguém nasce anjo desfrutando das dádivas de uma vida superior. Todos nós nascemos puros e ignorantes. Na busca do amor e da sabedoria, nos enredamos nas ideias do mal. Mas com Deus no coração nos libertamos e alcançamos a evolução espiritual. Ninguém jamais alcançou a glória dos céus sem passar pelos difíceis caminhos da vida. Há milhares de anos, em outro mundo, Jesus construiu sua caminhada assim como eu o fiz. Assim como todos fazemos. Depois de tornar-se um espírito de luz infinita, Jesus recebeu de Deus a oportunidade de ser o governador de um novo mundo em formação, mundo este em que vivemos atualmente, a Terra. Portanto, não creias nessas histórias fictícias de anjos com asas criados por Deus em alto estado de evolução, porque qual anjo se sentiria digno de tal grau de evolução se não tivesse conquistado esses valores por seu próprio esforço? Todos nós somos irmãos em total igualdade de condições. Se não fosse assim, Deus não seria justiça suprema. Nós nos sentimos felizes por Deus nos permitir mostrar o nosso valor e conquistar a glória por nosso próprio esforço. Se assim não fosse, iria me sentir como um político do plano material, que sem nenhum mérito e nenhuma competência ganhasse de algum outro colega um cargo o qual não tivesse conquistado por meu próprio trabalho e com o respaldo de todos daquela organização, ou seja, seria um apadrinhado de Deus, assim como existem muitos infelizes apadrinhados de políticos entre os homens. Por fim, o anjo não teria moral alguma para falar em nome de Deus, pois não teria passado pelas mesmas aflições que todos passam na jornada evolutiva até Deus. Como o anjo poderia amparar as dores humanas se não as conhecesse através de sua própria vivência? Relatarei agora o comportamento das crianças iluminadas nos reinos de luz. O médium pergunta ao seu instrutor: estas crianças que desencarnaram na fase infantil permanecerão por quanto tempo com a forma espiritual de crianças? E ele responde: aqui é o reino dos céus, pregado por Jesus. Só são encaminhadas para cá almas de considerável luz. Estes espíritos detêm um grande poder de comando sobre seus perispíritos. Basta adaptarem-se ao novo meio e em questão de dias ou semanas já recuperaram a forma adulta no mundo espiritual.
Ao contrário dos espíritos primários, a grande maioria deste planeta, que muitas vezes desencarnam na infância, com pouco ou nenhum poder de comando sobre si, terminam tendo que aguardar seu crescimento como se encarnados estivessem. Aqui a rotatividade é alta. Estas crianças, em poucos dias, já estarão em trabalho e estudo profundos, prosseguindo em suas respectivas jornadas, enquanto nas colônias espirituais menos iluminadas, os educandários infantis acompanham a mesma criança por anos e mais anos, muitas vezes até sua reencarnação no mundo físico. Tudo depende do nível de desenvolvimento espiritual de cada um. Realmente, cada espírito é um filho imortal de Deus, e cada um está em um degrau diferente da escala evolutiva. Conduzindo-me pelos braços, o adorável instrutor convidou-me a ingressar no prédio, caminhando em direção a uma famosa moça que vestia a tradicional túnica utilizada por todos os habitantes do Império do Amor Universal. Espíritos libertos da vaidade humana rejeitam o uso de joias ou roupas que venham a diferenciá-los de seus irmãos. O único patrimônio que demonstram possuir é a riqueza de seus corações. Aproximando-me da moça, observei que conversava com um menino nestes termos: Flavinho, está na hora de crescer, já brincaste bastante. Ah, tia, só mais um pouquinho. Já está há 2 semanas dizendo só mais um pouquinho. Gostei da forma como ela disse esta frase. A criança compreendeu que não se tratava de repreensão, mas sim de um conselho fraterno, e a moça continuou: e não esquece que existem outros irmãos nossos chegando da crosta, e a casa está lotada. Lembrando da necessidade de ser solidário, Flavinho mudou a fisionomia como se estivesse se libertando de um torpor. E acrescentou em um tom de voz adulta: Tens razão, minha irmã. Ela assentiu com um olhar fraterno e ocorreu o inesperado. O menino começou rapidamente a retomar a sua forma adulta, como se fosse um processo de computação gráfica, tão comum nos comerciais de televisão e videoclipes. O homem feito olhou para si e, vendo que havia concluído a transformação, dirigiu o olhar para a moça com intraduzível gratidão no que ela arrematou. Não estás se sentindo melhor assim? E ambos se abraçaram. Retiramo-nos para o pátio e o instrutor confidenciou-me com largo sorriso: normalmente o processo de crescimento é natural. Quando as orientadoras percebem, eles já estão crescidos, mas às vezes é preciso dar um empurrãozinho. Aquela visita estava sendo muito produtiva, tanto pelo aspecto científico como pela alegria daqueles bons momentos. Com crianças por perto, tudo torna-se mais belo e feliz. Deus é sábio em tudo. Imaginem um reino perfeito como este sem crianças. Aqueles que não creem na existência de crianças aqui, lembrem-se da máxima de Jesus: deixai vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Logo depois ocorreu outra cena. Todos já haviam encerrado as atividades recreativas, com exceção do grupo de Gabriel. As crianças o olhavam com profunda admiração e ouviam suas palavras com notável interesse. Visto serem todos espíritos evoluídos, apenas aprisionados temporariamente à personalidade infantil, o assunto das brincadeiras não poderia ser outro: a sabedoria. Aproximei-me e acompanhei o anjo de Deus conduzindo a brincadeira. Digam-me por que devemos perdoar os nossos semelhantes. Mal Gabriel terminou a pergunta e um dos jovenzinhos levantou-se para melhor ser ouvido e solicitou a oportunidade de dar a resposta.
no que foi autorizado pelo divino instrutor. Devemos perdoar aos nossos irmãos, porque compreender as falhas alheias é um ato de amor e respeito a Deus e àqueles que o nosso Pai colocou em nosso caminho. O perdão ilumina o pecador e o ofendido, enquanto a revolta e a crítica alimentam o ódio e afastam-nos da verdade e do amor de Deus. Observei Gabriel na forma mais natural e descontraída do mundo aplaudir e parabenizar o jovenzinho com uma expressão de grande reconhecimento pela bela resposta. Parabéns, parabéns, disseste bem, ganhaste mais 2 pontos. E então o sábio professor acalmou o burburinho do aplauso geral e questionou a todos, com um olhar sério, mas fraterno. Mas, digam-me, o que é melhor do que perdoar? Fez-se um silêncio geral entre as crianças. Todas sabiam que não era momento de responder, e sim de aprender. Gabriel levantou-se e começou a caminhar entre as crianças sentadas no extenso gramado. Sua luz estava realmente impressionante naquela tarde. Tudo nele parecia mais vivo e mais belo. Tudo nele parecia divino. Seu olhar envolveu os pequeninos com um profundo amor, que imediatamente os cativou. O ato fez-me lembrar Jesus. E então aquela voz, tranquila e agradável, invadiu nossos ouvidos. Minha criança, melhor que perdoar é não se sentir ofendido. O perdão implica em receber uma ofensa e guardar mágoa, para após exercitar o ato de perdoar, desculpando o agressor. Porém, a beleza maior está em não se magoar quando ofendido. Devemos manter nossos braços abertos para receber o agressor e, envolvidos em luz, encaminharmos este irmão para a paz de Deus através do amor, e não através da defesa doentia de um determinado ponto de vista. Então, irmãos, estes foram alguns relatos carregados de ensinamentos para que possamos ouvir e colocar em prática no dia a dia das nossas vidas. Deus, em sua infinita misericórdia, sempre está de braços abertos para nos ouvir e nos amparar. Sejamos todos bons e fraternos para que possamos herdar as glórias do reino de Cristo.